Amém. Meus amados, vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Me ajudem a pregar hoje, que eu estou com a cabeça, com a mente cansada hoje. Então me ajude aí, prestando atenção, entendendo logo. Gênesis 2, versículo 18, diz assim: Então o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Então o homem disse: Esta, por fim, ou essa sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Preste atenção nesse último versículo 25. Querendo Deus, se der tempo, a gente vai chegar lá, na nudez. Nosso objetivo é esse. No de 8 eu não consegui. Mas aqui você vê se eu consigo chegar na nudez. Meu objetivo é esse. Mas vamos lá. Meus amados, no início de janeiro a gente ministrou uma série aqui que tem por tema Vida Plena, que começa na fala de Jesus em João 10:10, quando ele disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida, e vida com abundância, ou vida plena. E nós falamos que o ladrão ali, se você olhar o contexto, ele não está se referindo apenas a Satanás, apesar de que no fim da cadeia produtiva aí você vai encontrar o capiroto, sim. Mas infelizmente todos nós, aí não vou dizer que são eles, todos nós em algum momento assumimos na nossa história, espero que cada vez menos, esse papel de ladrão que Jesus coloca aqui, que é o papel de alguém que não ama de verdade e que ensina coisas que não são de acordo com o Senhor, fala e se move a partir dos seus próprios interesses, né? E não de acordo com o Senhor, com a graça e com o amor de Deus. Em foco ali especialmente estavam falsos líderes que ensinavam coisas erradas. Jesus diz que esses falsos ensinos levam à morte, é um roubo de vida e levam à destruição. Mas o que ele vem ensinar e o que ele vem injetar em nós, que é o seu espírito, leva a vida, e vida em abundância. Então, a diferença de ter uma vida cheia de vida e uma vida cheia de morte está naquilo que enche o seu coração, aquilo que enche a sua mente. A gente tem que entender que tem gente que está vivo, mas está morto. Lá em Mateus 8, por exemplo, versículo 21, um discípulo fala para Jesus: Senhor, deixa só eu enterrar meu pai, então eu te sigo. E o Senhor fala para ele: deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos. O que é isso, gente? É uma cena de The Walking Dead? Não, é pessoas que estão vivas, mas que estão mortas. É uma vida cheia de morte. E o Senhor nos chama para uma vida cheia de vida. E eu digo a você, meu irmão, é outra coisa
É uma outra coisa quando você vive cheio de vida. É um outro tipo de vida. Agora, para viver essa vida, a gente tem que entender onde está o problema. E mais uma vez eu falo, o problema não está fora. O problema está dentro, né? A batalha que a gente tem que travar, em primeiro lugar, é uma batalha interior, dentro de nós mesmos. Essa é a nossa grande batalha espiritual contra o grande ladrão que é Satanás, né? E contra tudo que é reproduzido desse ladrão na terra. A gente, consciente ou inconscientemente, reproduz muita coisa, né? Muito ensino errado. Então, muita gente vira ladrão igual o diabo, porque ele reproduz essas coisas. E a batalha está na mente. Gente, a batalha espiritual, ela sempre foi uma batalha pelo nosso coração, pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, pela nossa forma de enxergar as coisas. Então, observe no Éden, a serpente ali que simboliza o diabo, que encarna o diabo, ela chegou para enforcar Eva, gente. Ela chegou para picar Eva, gente. Ela chegou para encantar Eva, tipo uma serpente indiana. Bem que quem encanta a serpente é o cara, né? O indiano. Mas enfim, ela fez isso, jogou um feitiço. Ela fez isso, gente. O que é que ela fez? Ela bateu um papo com Eva. Ela lançou ideias na mente de Eva que também foram semeadas no coração de Adão, né? E são ideias que contrariavam a palavra de Deus. Então é isso aí. Batalha espiritual, basicamente é isso aí, entendeu? Quando Jesus vai enfrentar o diabo em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, você vê que o diabo não chega ali, gente, não é uma luta de Street Fighter, né? Não é tipo o diabo Ken e Jesus Ryu, dando Hadouken um no outro. Não é tipo Jesus Goku e o diabo Vegeta. Não é Jesus Ceia, apesar que ele gosta de ceia, ele instituiu a ceia, glória a Deus, e o diabo, esqueci o nome do cara que faz Fênix, mas é o cara do Fênix. Só alguns pegaram aí, né? Vocês não pegam nada, vocês não sabem nada, vocês não conhecem Cavaleiro do Zodíaco, vocês não conhecem nada, que desânimo. Ike de Fênix, né? Vocês não sabem nada. Não é Jesus. Agora vocês vão saber, Jesus Harry Potter e o diabo Voldemort, né? Para ver quem tem a varinha mais poderosa. Não é nada disso. É o diabo falando várias coisas para Jesus. Falando, jogando ideias. E Jesus rebatendo, dizendo, está escrito. Jesus sacando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 6, né? E não é uma arma para se atacar os outros. Espada do Espírito é uma arma para se cortar em você mesmo, tirar de você mesmo o que o diabo semeia, né? Está muito claro em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada dos dois lados, e ela entra na gente para quê, gente? Para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela não entra no diabo, o diabo não tem que discernir mais nada, ele é do mal. Entra na gente. Então, a espada do Espírito é uma arma que você usa em você mesmo para tirar de você o que o diabo semeia. Então, batalha espiritual é isso, sabe? Entendeu, gente? Batalha espiritual não é sobre orar para seu vizinho se arrebentar. Isso aí é feitiçaria evangélica, certo? Não tem nada a ver com batalha espiritual. Batalha espiritual não é chutar prato de outra religião. Não é amaldiçoar ninguém, torcer para ninguém ser. Não, isso aí não tem nada a ver com batalha espiritual. Entendeu? Não tem nada a ver, nunca foi assim a batalha espiritual segundo Cristo. Ainda mais segundo Cristo, né? No Antigo Testamento tem umas coisas ali, mas que a gente explica depois em outro contexto. Mas segundo Jesus, como a gente pregou na semana passada, a gente não vem para destruir, a gente vem para iluminar a vida das pessoas, porque é desse espírito que nós somos, amém? Toca em seu irmão e diga assim, de que espírito você é, meu irmão? De que espírito você é? O que é que você deseja trazer para o mundo, né? Então, batalha espiritual não é sobre, né, fazer campanha para o meu inimigo. Não. Seu inimigo é o diabo, amém, gente? Efésios 6:11, nossa luta não é contra a carne nem sangue. É contra o mal, e ele principalmente está dentro do nosso coração. Então, a batalha é a gente entender, discernir o mal dentro de nós, para a partir desse mal discernido dentro de nós, conseguir
chegar no mal, no coração do outro, com amor, com graça, com misericórdia, como Cristo fez conosco, porque nós também estávamos rendidos ao mal, embaraçados em mal, e Cristo nos tirou do mal. Como? Nos destruindo? Não, nos amando. E nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a arma de Cristo para nos libertar do mal foi o amor, e essa é a nossa arma para libertar qualquer pessoa do mal, é o amor. Amém, gente? Então vamos lá. Essa é a batalha, a nossa mente, o nosso coração. Só para você ter certeza de que a batalha é essa, tem um texto que é 2 Coríntios 10, que Paulo fala assim, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí interessante, tem gente que só vai até aqui, aí prega isso aqui, sabe o que ele ensina? Que as nossas armas são espirituais e para destruir fortaleza. Então vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer a campanha, vamos dar a oferta para cair aquele miserável. Meu irmão, continua lendo o texto. Aí o Paulo vai falar assim, para aniquilar as ideias que se levantam contra o conhecimento de Deus e levar todo o pensamento submisso a Cristo. Ele está falando de armas espirituais para derrotar em nossa própria mente as ideias que nos colocam contra Deus. Você entende? Porque Deus nunca quis que a gente impusesse as nossas ideias sobre ninguém. O texto é o Evangelho é muito claro que quem é chamado para obedecer a Deus são os filhos de Deus. Amém, gente? Então é uma batalha dentro de nós mesmos, para que nós, a igreja do Senhor, se pareça cada vez mais com Jesus o Cristo. É sobre isso, meu amado. E aí, gente, para a gente entender de fato como a gente vai viver essa nova vida, cheia do Espírito, cheia de vida, cheia de graça, é importante que a gente entenda a queda do homem. Porque tanto em Romanos 5 quanto em 1 Coríntios 15, Paulo ele vai comparar Jesus com Adão. Ele vai dizer que Jesus é um segundo, ou um último Adão, é um novo Adão, é o novo cabeça da humanidade. Adão, ele foi criado e dele veio a humanidade caída. Adão, ele simboliza o nosso velho homem, a nossa velha natureza condenada, infeliz, escrava do pecado. Mas Jesus, ele vem recriar o homem. Ele vem trazer uma nova raça humana, recriada para a glória de Deus, para ser cada vez mais parecida com o próprio Deus, cada vez mais a imagem do próprio Deus na terra. Então, Paulo fala em Romanos 5,14 que Adão prefigurava Cristo. Nesse mesmo versículo ele vai dizer que a partir de Adão a morte reinou. Ou seja, todo mundo que não nasce de novo está morto por dentro, está morto espiritualmente, né? Ainda que tenha tudo, está morto. E essa morte se revela em insatisfação, em amargura, em relações interpessoais muito prejudicadas, em angústias que não podem ser resolvidas, porque é angústia mortal do pecado e da separação de Deus e da falta de amor profundo no coração. Então eles estão mortos. Mas Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:45 que o primeiro Adão, ele foi feito, isso está em Gênesis, alma vivente, mas que o segundo Adão, ele é espírito vivificante. Ou seja, o primeiro Adão só tinha vida para ele mesmo, mas o segundo Adão tem vida para todos nós. E aí Paulo vai dizer que se estivermos no segundo Adão... Gente, eu estou muito rápido? Está dando para pegar? Se estivermos no segundo Adão, em vez de viver no reinado da morte, que ele fala em Romanos 5,14, nós viveremos no reinado da vida, que está em Romanos 5,17. Ele vai dizer, versículos depois do reinado da morte, ele vai falar o seguinte, que nós em Cristo reinaremos em vida, porque recebemos dele as riquezas da graça. Toca o seu irmão e diga assim, Paulo não tinha dinheiro não. Diga aí, Paulo não tinha muito dinheiro não, viu? Mas ele tinha consciência de que era rico no que mais importava. Riquezas da graça e o dom da justiça. Gente, nada contra ter dinheiro, gente, amém? Você pode ter, não é fácil ter dinheiro, Jesus mesmo falou, mas se Deus te der graça, é para isso que você tem, amém, gente? Que você seja uma bênção com dinheiro. Mas eu quero mostrar a você que quando a gente fala de riqueza na Bíblia, nem sempre está falando de dinheiro, entende, né? Amém? Que Paulo, ninguém foi tão enriquecido como ele, que eu tenho a notícia, e não tinha dinheiro, raramente, às vezes ele tinha um pouquinho de dinheiro, mas raramente. Então, essas pessoas reinam em vida. Como assim reinam em vida? Porque não são mais escravos, eles agora têm o domínio próprio.
são livres dos seus desejos, da escravidão da sua amargura, dos seus desejos insaciáveis e incontroláveis. Eles receberam o dom da justiça, porque justiça é dom, é dádiva. Só Deus pode nos justificar e nos fazer andar em justiça. Amém, gente? Isso é dom, isso é graça. Ninguém, eu vou ser justo. Não vai não, baby. Só vai pela graça de Deus. Amém? Agora, se você olha para o Adão antigo, você vai perceber que ele precisa morrer. Deus ama Adão, não tenha dúvida disso. Deus demonstrou para Adão a sua misericórdia, mostrou para Eva a sua misericórdia. Eu vou lhe mostrar isso daqui a pouquinho, se der tempo. Mas Adão tem que morrer. Quando Deus vê que Adão foi contaminado pelo mal, e que o mal agora, né, tem lugar perpétuo na natureza humana, até que o Senhor solucione isso na glorificação final. Então Deus, lá em Gênesis 3, no final do capítulo, Deus expulsa Adão e Eva do Éden, e Deus diz: eu tenho que tirar ele para que ele não tenha mais acesso à árvore da vida. Alguns vão entender que ele nunca tinha comido, ele poderia comer pela primeira vez, e bastava comer uma vez, ele viveria para sempre. Eu não acho que faz muito sentido isso. Eu acho que ele podendo comer da árvore da vida, ele nunca comia. Eu acho que ele comia sim, mas eu acho que o que mantinha ele vivo era comer da árvore da vida. Acho que isso inclusive se liga mais a Apocalipse, né, que diz que a árvore da vida sustenta a saúde dos povos. Então eu acho que ele continuava comendo da árvore, e a árvore ia mantendo ele vivo para sempre. Então Deus fala assim: eu não posso estar ele comendo dessa árvore, porque ele vai ficar vivo para sempre em maldade. Então esse Adão tem que morrer, né? Ainda que não morra agora, porque a misericórdia de Deus adia a morte física dele, mas tem que morrer algum dia, ele não pode viver para sempre. E sabe por que o Adão antigo tem que morrer? Para o novo viver. Então uma coisa que tem que entender, gente, é que para você viver essa nova vida em Cristo, a velha vida tem que morrer. E eu sei que isso não é tão fácil de compreender a princípio, porque a gente vem com expectativas distorcidas para Jesus. Eu não entendi tão fácil isso. Eu estou entendendo cada vez mais assim pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, pela bondade dele. Não é nada que eu tenha, que eu seja, que eu faça. Pelo contrário, meu irmão, eu nunca li tanta Bíblia como eu li antigamente, quando eu era mais religioso. Hoje eu falo assim, eu leio menos, sabe? Eu oro menos, eu orava mais, que eu fazia, né? Propósito de bater tempo de oração. Porque eu achava que quanto mais eu orava ali no meu relógio, a coisa acontecia. Só que hoje, meu amado, 10 minutos de leitura bíblica minha hoje vale por 10 horas antigamente. Um minuto de oração, hoje que eu faço, me conecta mais do que horas de oração antigamente, porque a consciência está diferente. Mas eu quero dizer a você que não foi o meu esforço, é a graça do Senhor, sabe? É a misericórdia de Deus. Então assim, cada dia mais eu vou me apaixonando mais pelo Senhor, pelo Evangelho, por Ele. E é uma coisa maravilhosa que vai acontecendo em você, mas isso perpassa uma consciência total de que o seu velho homem morreu. Você tem que abrir mão dele. Você não pode ficar com peninha de Adão. Eu não queria que Adão morresse. Tem que morrer. Toca, irmão, diga, irmão, Adão tem que morrer. Adão é o seu velho homem. Você não pode ficar, não queria tão... Tem uma coisa tão boa no bichinho, não, acabou. E o que é essa consciência? De que você não é mais aquilo. Entendeu? Então ontem, por exemplo, porque eu não estou perfeito, eu estou caminhando, amém, gente? Então ontem mesmo vi uma ideia, um pensamento assim, que eu sei que é do velho, né? Aí ele vem assim, me dá um espaçozinho, só um pouquinho, velho, estou aqui tão abatido. Aí eu digo, Binho, você morreu. Você está morto, cara, não dá, não rola mais. Eu não sou mais você, eu sou quem Cristo me faz. Amém, mas você pode dizer, isso é maravilhoso, meu amado. Isso é maravilhoso, e eu oro para que o Senhor nos leve todos para esse lugar. Então esse Adão, ele tem que morrer. A gente está falando de Romanos 5, no início de Romanos 6, Paulo vai falar exatamente isso. O velho homem, ele está morto, foi crucificado com Cristo. Ele não vive mais, agora quem vive é Cristo. Já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim cada vez mais. Ah, meu irmão, o Senhor vai nos levar para entender isso em nome de Jesus. E o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso é gostoso, o quanto isso é satisfatório, sabe? Porque assim que você às vezes ouvia sobre isso, meu Deus, então, eu vou ter que entregar a minha vida, os meus sonhos. Vai ser tão ruim, meu amado, você não tem noção. Os sonhos que Deus tem, os planos que Deus tem são muitos melhores do que os seus. Jesus disse, quem quiser guardar a sua vida, perdê-la, mas quem entregar a vida por amor de mim, achá-la. Que Deus possa nos revelar esse lugar cada dia mais. Mas assim, para a gente entender e para o velho homem morrer cada vez mais,
eu acho legal a gente dar uma olhadinha na queda, no que aconteceu na queda, para a gente entender o que de fato é a queda, como o homem caiu, porque a gente consegue ter muita revelação e com a graça do Espírito ser transformado, entendendo um pouco mais a queda. O que foi a queda? Meu irmão, vamos pensar em primeiro lugar. Gente, foi Adão que plantou o Éden, gente? Quem plantou o Éden? Deus plantou o Éden. Deus criou para Adão o melhor cenário possível, o melhor ambiente possível. Ninguém, nenhum bilionário, nem Elon Musk, nem Jeff Bezos, nem qualquer pessoa, Bill Gates, ninguém teria condição de fazer o Éden. O Éden é um lugar perfeito, sem defeito nenhum, de plenitude, e foi Deus quem fez sozinho. Leia Gênesis 2, a partir do versículo 8, Deus só coloca Adão lá depois que está tudo prontinho. Quando Adão abriu o olho, ele já vive no paraíso sem ter construído nada, sem ter feito esforço algum. É que Deus está nos ensinando aqui, gente, que o sonho, a realização humana, a satisfação plena humana, a plenitude humana, a vida de auge humana não é uma construção nossa, é uma obra exclusiva de Deus. É pela graça. Adão vivia em plena graça. Ele não tinha mérito algum. Ele não plantou nada. E ainda que ele tivesse plantado, ele não teria mérito. Eu quero até parar um dia aqui para poder falar sobre isso, esclarecer a lei da semeadura e da colheita à luz do Evangelho. Porque infelizmente eu vejo um monte de gente falando sobre lei da semeadura e da colheita pela ótica do mérito, que é a ótica do diabo, que eu vou te mostrar aqui agora. Infelizmente, totalmente uma deturpação. E assim, você olha assim, até faz sentido. Não faz sentido. Mas assim, as astutas ciladas do diabo, gente, são coisas que fazem sentido. O diabo é espertíssimo. Efésios 6,11, Paulo fala, olha, ele tem ciladas astutas. Então a pessoa começa a achar que a vida é assim, ela planta e por isso ela colhe. E ela esquece, por exemplo, de 2 Coríntios 10, 9, quando Paulo fala que é Deus quem dá semente para quem semeia. É Deus quem abençoa a plantação se Ele quiser. Você colhe se Deus quiser. Deus dá se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele trava o céu, a plantação não rende, vem gafanhoto, que é destruição na Bíblia. Ou seja, não rola nada. Você pode plantar o quanto for, você pode trabalhar o quanto for. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Salmo 127. Mas se Ele tiver a fim de abençoar, até com você descansando, que é o que Ele quer que você faça também. Você trabalha na medida que você descansa, até dormindo Ele te abençoa. Você entende? Isso não é uma chamada preguiça, mas a consciência. E a gente fica falando, pastor, você fica falando de graça. As pessoas vão querer trabalhar. Gente, eu nunca trabalhei tanto em minha vida. Quanto mais eu entendo a graça, mais eu trabalho. Porque a gratidão é o motor mais poderoso para alguém servir na vida. Para alguém entregar o seu melhor. Você entende? É revelação da graça, meu amado. E Adão, ele entende que ele está mergulhado em graça. É Deus quem dá a semente. Mas, pastor, mas assim, Deus não tem, tipo assim, nos retribuir o que nós fazemos. Gente, quem deu primeiro? Vamos pensar, quem é que dá primeiro? É o que Paulo fala em Romanos 11, 32. Ele fala assim, quem foi que deu a Deus para ele ter que pagar alguém? Qualquer coisa que você tem, até a força que você tem, vem dele. Tudo vem dele. Aí Paulo diz dele, ou seja, vem dele. Por meio dele, ele sustenta o meio do processo. Há quem pense não, que vem dele, mas sou eu quem trabalho. Não, dele, por meio dele, ele sustenta o meio do processo. E para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, gente? Então Adão está imerso em graça. Imerso em graça, ele vive bem. Feliz, né, com a sua identidade firmada na graça, sem nenhum mérito, não tem nada. Ele sabe que ele não fez nada para merecer nada e está felizão. Isso é simbolizado por Gênesis 2:25, né, que ele está nu e não se envergonha, porque só a graça pode te levar para esse lugar. Porque o mérito sempre te diz que você precisa fazer mais e mais e mais e mais e mais para ser. A graça te declara. E você não faz para ser, você faz porque é. Entende?
Olha o que o diabo fala para Jesus: se tu és o filho, faz pão. Ele fala: não, eu vivo da palavra que vem do Pai. E o Pai, momentos antes, tinha dito para ele: tu és meu filho amado, esse é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Então eu não me afirmo no que eu faço, eu me afirmo no que o Pai declara sobre mim. Isso é uma revolução na sua mente. Se você realmente acreditar nisso e viver pela fé, você vai viver isso. Porque na verdade, gente, o chamado de Deus para nós é viver pela fé. E viver pela fé, o que é viver pela fé? É viver confiando em Deus e não em você. Isso é viver pela fé, gente. Viver pela fé é isso, é confiar em Deus e não em você. Então, por exemplo, esse texto é tão importante, né? O Abacuque 2,4, o justo viverá da fé, que Paulo repete 2 vezes, Romanos 1, Gálatas 3, o autor de Hebreus repete em Hebreus 10. É um texto muito importante. E se você ler o original, que é Abacuque 2,4, ele fala assim, ó: o ímpio se orgulha em si mesmo, ele se acha. Tem versão que fala assim, ó: e se corrompe com maus desejos. Mas o justo, ele fala assim, o meu justo, aleluia, ele vive da fé. Ou seja, qual é o contrário do viver pela fé? Orgulho. O grande sinal de que eu vivo pela fé é humildade, gratidão, dependência. Orgulho é sinal de que eu confio em mim mesmo. Só que infelizmente a gente às vezes confia em nossa religiosidade, que é a pior coisa. Porque se a gente confiasse, né, em nosso músculo, ainda ficava mais fácil. Mas quando a gente confia em nossa religiosidade, a gente fica mais cego ainda. Porque o diabo é esperto, ele usa a religiosidade para isso. Então, o que é que o diabo vai fazer, né, gente, com a humanidade? Ele vai dizer para Eva, que vai chegar também a Adão, o seguinte, ó. Olha como o diabo faz, gente. Deus chegou para Adão e falou assim: Adão, pode comer de tudo, Bion, viu? Tudo. Tudo. A gente pode comer de quê? Ele não fala mais, livremente. Oh, aleluia. Você entende quem é seu Deus? Sinta a força dessas palavras. Você está no melhor resort do mundo. Você está no melhor resort do mundo, o Éden. Éden significa delícia, prazer. E aí o dono, quando você fez o check-in, o dono fala assim: gostou, Bill? Rapaz, pode usar tudo livremente. Esse sempre foi o projeto de Deus para a humanidade. Ele falou: ô Adão, agora tem o seguinte, aquela árvore ali é o botão de saída. Se você for naquela, você vai estar me dizendo que você não quer mais, que você quer tocar o teu barco, beleza? Só aquela não pode. E o texto diz que Deus colocou todas as árvores boas, gostosas e bonitas. Ou seja, o Éden simboliza um lugar onde não falta absolutamente nada de bom. Essa é a vida que Deus tem para nós, meu amado, que começa agora em espírito e um dia se materializará também, porque o reino de Deus virá, aleluia, sobre a terra. Você crê nisso, meu amado? Já começa aqui, ó, a vida plena em nosso coração. Já começa a rolar um Éden aqui dentro, que o Senhor possa te revelar isso. Já começa a viver um Éden aqui dentro, aleluia. E é isso que Deus fala para Adão: tudo livremente. Olha como o diabo vem. Olha se o diabo não parece alguns pregadores religiosos. Olha como o diabo vem. Ele chega para Eva e fala assim: vem cá, tá sabendo que não pode comer de tudo não, né? Quer dizer então que não pode comer de tudo, né? Peraí, como é que é? Olha como as palavras parecem as mesmas, mas tem um sentido totalmente diferente. As palavras de Deus indicam abundância, liberdade, plenitude. As do diabo indicam o quê? Escassez, limitação. Indica, sabe, sufocamento, prisão. Então quer dizer que não pode comer de tudo, é? Ele enfatiza a única coisa que não pode. E aí começa a gerar, no coração daquele que está grato por ter sido agraciado com tanto, uma sensação de que falta alguma coisa, de que ele não tem o suficiente, de que Deus inclusive está tirando dele o melhor da vida, que Deus está limitando a sua vida.
E aí aquele que era grato começa a se achar merecedor demais e fica ingrato, e fica infeliz, e fica revoltado, e fica amargo. Mas tudo começa, observe, com o diabo criando uma regra que Deus nunca criou. Trazendo uma interpretação para a lei de Deus que Deus nunca trouxe. Em vez de falar do que Deus falou como liberdade, ele fala do que Deus falou como um cativeiro. É justamente o que a religiosidade faz. Ela coloca você num não pode, não pode. O que é a vida do crente? É uma vida de que não pode. Aquele peso. Aí você se revolta igual o filho pródigo. Rapaz, esse negócio é tão não pode que eu vou cair fora. É filho pródigo. Ou você fica nesse não pode infeliz, como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, Lucas 15. Mas você se acha tão bom por ter aceitado esse negócio ruim, que você fica soberbo, cheio de mérito. Quem está me entendendo, gente? Viu como tudo começa no diabo? Começa a visão legalista. Não é que a lei quem deu foi Deus, mas a visão legalista, né? Que pesa a lei, que distorce a lei, que enfatiza o não pode, que enfatiza o não pode. Tem crente que o maior prazer dele é dizer que não pode. Fica doido para achar alguém para dizer que não pode. Eu lembro que uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a frequentar mais igreja assim e tal. Aí meu irmão, eu peguei um diácono na igreja, meu amigo. Que o prazer dele era encontrar alguém para ele dizer que não pode. Ele era prazer, ele não fazia nada, preguiçoso pra caramba. Mas quando ele via alguém assim, fazendo qualquer coisinha que ele achasse errado, ele se animava todo. Eu vou lá. Ele gostava de chegar e sabe, cutucar você no meio do culto. Não pode não, isso aí, velho. Não pode. O prazer dele é esse. E não que não tenha que ter pessoas que nos exortem, amém, gente? Mas esse prazer demasiado em limitar as pessoas é um negócio esquisito. Então, a religiosidade ela é cheia disso, sabe? Você não pode, sufoca. E aí o diabo fala que nada, se você viver sem Deus é muito melhor. Você mesmo fica dono de si, você mesmo, sabe, toma suas decisões, você fica conhecedor do bem e do mal, você discerne. E isso é o não viver pela fé. É você achar que você é quem é bom, é você quem entende, é você quem sabe tudo, você quem é o melhorzão e que guia a sua própria vida e não o Espírito de Deus. E aí você entra nessa barca furada, para de viver pela fé e curiosamente, gente, olha que interessante. O homem que vivia pela fé era pleno, feliz, seguro da sua autoimagem, vivia nu e não se envergonhava. Mas o homem que agora vive confiando em si mesmo é plenamente inseguro. Gente, meu coração fica a sangrar. Eu estou até evitando olhar mais Instagram. Sabe por quê? Porque isso aqui é ensinado o tempo todo, gente. É o tempo todo as pessoas ensinando as pessoas a confiarem em si mesmas. É um monte de gente aí metida a mentor, a não sei o quê, enchendo o ego das pessoas. Sabe o que vai acontecer com um por um? Em primeiro lugar, que eles estão colocando a sua ansiedade lá em cima. Porque estão dizendo a você que basta você fazer que a sua vida muda. E é uma mentira. Eu tenho que pregar sobre ele da semeadura da colheita. Mas enfim, e aí começam a mentir, falam um monte de mentira, mentem, fazem propaganda falsa, coisas que eles não vivem, como o diabo também fez, né? Você vai ser poder igual ao de Deus, ele nunca teve. Então eles vendem isso e começam a enfatizar que você pode confiar em você, só depende de você, só depende de você. Só depende de você saber pegar o código. Só depende de você. E aí pronto, a sua vida muda. Ouça, meu amado. Quando você faz isso, você vai pegar um monte de código, vai pagar uma grana. E você vai ver que continua um monte de vazio, de problema. E você não chega na vida plena. Pode melhorar uma coisa ou outra, lógico. As coisas mais óbvias do mundo. Acorde cedo e trabalhe. Lógico. Não precisa pagar 50 mil para ninguém me dizer isso não, mano. Isso aí está em Provérbios. O preguiçoso não faz nada. Pelo amor de Deus. Está entendendo? Então, preste atenção. Todo mundo que confia em si mesmo fica cada vez mais insatisfeito. Preste atenção, meu amado. Porque você transita da graça para o mérito. E isso vai gerando em você, sabe o quê? Insatisfação.
E ainda que você conquiste, e conquiste, e conquiste, você fica insatisfeito, e amargurado, insatisfeito, e orgulhoso porque fez e porque aconteceu. Então Adão, que confia em si mesmo agora, ele que era confiante na sua autoimagem, como ele está agora inseguro. Até de Eva tem vergonha, não. Ó, bota a folha, não. Ele está olhando o que aqui? E Eva também bota a folha, um do outro. Depois se esconde de Deus. Eu quero chegar lá para explicar mais isso, porque isso é bem profundo. Mas observe, aí ele entra pela primeira vez, Adão tem medo. Porque a vida confiando na gente mesmo é uma vida cheia de medo, gente. Você sabe o quão limitado você é, gente. Você corre da barata em casa, meu irmão. Você não é esse homem todo, você não é essa mulher toda. Então quando você confia em você mesmo, você tem uma vida cheia de medo. Mas quando você confia no Senhor, você tem uma coragem que vem da fé. Uma coragem que vem da segurança do amor de Deus. Uma coragem de quem sabe que Deus agirá em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É diferente, meu irmão. Então observe que é um passo para trás na vida, confiar, encher o ego e achar que você basta. É um passo para o abismo, é um passo para o buraco. Adão, ele perde a graça da conexão com Deus, ele perde a conexão com sua esposa, vou mostrar isso já para vocês. Ele fica amargo, ele fica medroso, ele fica fugitivo, ele fica envergonhado, ele não tem mais autoestima. Gente, a nossa autoestima só vai ser resolvida com a estima que vem do alto. Entenda, você vai fazer o que você for. Enquanto você não receber a estima que vem do alto, você vai continuar sentindo um impostor, sempre tendo que provar mais e fazer mais. Mas quando você entender a estima que vem do alto, a palavra dele e a confirmação do Santo Espírito em seu coração de que você é filho, Romanos 8,16, elas bastarão. Se perde essa escravidão de ter que fazer para provar. De ficar pensando, o que estão pensando de mim, o que estão pensando de mim. Você não faz mais por isso, você faz porque você já é em Cristo. Essa autoestima só vai ser curada na graça. Adão, ele tinha uma autoestima boa, até começar a querer um conhecimento que me faz independente. Isso é mentira, isso é abismo, isso é cilada. Entende, meus amados? Na verdade, o conhecimento santo me faz cada vez mais dependente de Deus. Cada vez mais humilde. E cada vez mais dependente de Deus, eu sou mais conectado com os meus irmãos, e eu vou chegar lá também. Mas observe, para a gente entender isso, a gente tem que entender o seguinte, que essa afetação do pecado no homem afeta a relação interpessoal de Adão com Eva. E já falei isso aqui, vou repetir quantas vezes for necessário. Ninguém tem comunhão com Deus verdadeira se não tiver comunhão profunda com outros seres humanos. Você entende? Profunda, de amor. Não existe, é mentira, não existe, é mentira, gente, é mentira, não existe. A presença de Deus em nós é um poder de amar pessoas, ok? Então, João fala em 1 João 4,20, que quem diz que ama a Deus que não vê e não ama gente que vê, é o quê? Mentiroso. Ele fala, se alguém ama a Deus, ame o seu irmão. Esse é o fruto. Jesus falou assim, né? João 13, nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vierdes para a igreja todo domingo, não é isso, gente? Quando fizerem o quê? Quando vos amardes uns aos outros. Paulo disse em Gálatas 5,14 que toda lei se resume num só mandamento. Qual, gente? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Até o amor a Deus se resume nisso, porque na verdade eu amo a Deus amando o próximo. Então, na verdade, eu estou numa nova natureza, numa conexão profunda. Deixa eu te mostrar isso aqui em Adão e Eva para ficar bem claro. Vamos lá. Deus foi criando tudo e foi ficando tudo bom. Ele mesmo disse, né? Ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Fosse eu, assim, ficou jóia, ficou jóia, ficou jóia, ficou jóia, ficou jóia. Fosse eu, menino, hoje ficou top, 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 top. Eu sou coroa, eu falo jóia. E aí, quando acabou tudo, no final do capítulo 1, ele fala assim, foi muito jóia, muito bacana. Só que aí, no capítulo 2, ele fala, tem uma coisa que não está boa. Gente, qual é o primeiro problema da humanidade? O pecado vem no capítulo 3. O primeiro problema da humanidade, antes do pecado, é a solidão. Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Toque alguém e diga assim, o nosso primeiro problema é solidão. E solidão, preste atenção, solidão que é vazio,
Vazio. Solidão é símbolo de vazio, de espaço não preenchido. Vazio não se cura simplesmente com companhia, se cura com conexão. Vou te mostrar isso. Deus faz Adão entender isso. Deus está educando Adão também. Então, o que é que o texto fala? Que Adão está só e Deus diz, isso não é bom. Aí Deus pega os animais e começa a levar para Adão. E Adão está dando nome aos animais, o nome que fica, que Adão dá, fica. Mas o texto também está nos dizendo, não sei se você leu com atenção, que Adão está procurando uma companhia que lhe corresponde com os animais. Né? E ele vê todos os pets mais fofos do mundo. E agora eu vou pegar você, pai de pet, mãe de pet. Ele vê todos os pets mais fofos do mundo, mas ninguém lhe corresponde. Gente, nada contra amar. Tem que amar mesmo, amor. Né? Quem dá com alegria, dá de maneira abnegada, é amor. Tem que amar animal, sim. Trata bem o animal, sim. Provérbios 12:10 diz que o justo trata bem os animais. Quem não trata bem os animais são os ímpios. Mas o animal não substitui o humano, não. E animal não pode ser mais amado do que o ser humano. Porque só o ser humano é a imagem de Deus. A gente tem que ter cuidado com essa cultura que está nascendo, porque ela não é de Deus. Eu fiquei assustado um dia desse, eu fui dar aula para adolescentes. Né? Agora não, agora já está mais convertido, graças a Deus. Mas foi logo no começo. Reuni os adolescentes. Aí eu perguntei, eu falei, gente, tem um cachorrinho aqui na pista e tem uma criança aqui. Só pode salvar uma. Vocês salvam quem? Metade queria salvar o cachorrinho. Isso é sério. Inclusive com um argumento inteligente. Porque os argumentos são inteligentes. O argumento deles, não. A criança, o cachorrinho eu sei que é bom. A criança pode crescer e ficar má. Mas mesmo má, ela é mais imagem de Deus do que ele. Você entende? Mesmo má, porque nós, gente, recebemos o amor de Deus quando éramos vendidos na maldade, escravos da maldade. Nós só amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então a gente não pode dar desculpa que o ser humano é mau, eu vou amar mais totó. Não dá. Entendeu? Então a gente tem que amar mais gente do que animal. Amém, gente? Esse a mim foi meu desanimado, né? Mas trate bem seu bichinho, trate bem. Não é seu filho, sinto muito, ele não é seu filho. Ele não é sua filha. Não é. E nunca vai ser. Pare com essa ilusão. Você não tem noção, talvez, do que é ter um filho. Por isso você fala isso. Mas se tiver, aí você vai entender. Mas se não tiver, você pode adotar. Você não pode adotar no orfanato? Você adota um filho em amor no coração. E você vai ver que a profundidade da conexão é muito maior. Amém, gente? Então a gente tem que entender isso à luz da palavra de Deus. Isso é impopular falar isso, mas eu estou aqui para falar a verdade. Querem mentira? Querem pegar um código ou querem a verdade? Então vamos lá. Então ele não consegue achar em animal nenhum correspondência. E Deus fez de propósito. Tenta aí, Adão. Vê se o leão te corresponde. Ele, pô, Deus, o bicho é lindão, mas, poxa, quando ele brinca comigo é uma patada pesada, véio. Não tem delicadeza. Vê aí, Adão, se a arara ali corresponde. Rapaz, ela grita demais. Bem que tem umas irmãs também que... É quase uma arara, né? Inclusive, deixa eu falar uma coisa, aproveitar que hoje eu estou largando. Quando você vai ver lá sobre entristecer o Espírito Santo, lá em Efésios 4, sabe o que está lá? Deixem as gritarias. O Espírito Santo não gosta de gente que diz, grita. Não, amor. Quem é cheio do Espírito é controlado, amém, gente? Deixa as gritarias entre nós. Eu não sei se seria um grito para você celebrar o gol de Messi e tal, aí pode. Gol do Bahia, eu sou Bahia agora. Deixa eu esqueço. Só para quebrar o gelo, né? Cá. Tô falando aqui mesmo? Sim. Então Deus de propósito foi mostrando o que não era,
para Adão reconhecer o que é. Olhe como é o texto, gente. Olhe como é o texto. Ei, olhem como é o texto. Deus bota Adão para dormir. Quando ele já não consegue achar entre os animais ninguém, Deus bota Adão para dormir. E o texto fala que Deus vai fazer... Gente, Deus não podia fazer Eva do barro também? Podia. Mas não ia passar a mensagem que Ele quer passar. Ele quer passar a mensagem que nós somos um. E que a conexão é tão profunda que nós sentimos que o outro é parte de nós mesmos. Então Ele tira um pedaço de Adão. Não da cabeça, que não é para dominar ele. Não do pé, que não é para ele pisar. Não das costas, que não é para andar atrás. Não é atrás de todo homem tem uma grande mulher. Isso é machismo. Não da frente também. Não, mas do lado. Porque esse é o lugar da companhia, da amizade, do amor, da conexão. Lado a lado. Ele tira do lado de Adão. Aí ele faz aquela obra-prima. Ah, meu irmão, quando Adão abriu o olho, quando Adão, eu chamo de botar um apelidinho, né? Mas Adão é tão pequeno que é difícil botar um apelidinho. Fica maior do que o nome original, mas eu vou botar mesmo assim, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Quando Dãozinho, ficou péssimo, né? Quando Dão, pronto, aí é Dão. Quando Dão arregalou o olho, que ele acordou, ele... E o texto é lindo, é uma das frases mais românticas da Bíblia. Ah, essa sim! Agora sim, essa sim, agora sim, está fazendo uma comparação com o que ele viu antes, né? Antes não, mas agora sim! E qual é o argumento para dizer que é agora sim, antes não? Agora sim, porque essa é osso do meu osso, essa é carne da minha carne, essa sou eu. Sabe o que é amor profundo? É quando eu já não consigo mais ver tanta barreira entre o que eu sou e o que você é. É quando você sou eu e eu sou você. Por isso que o mandamento é amar o próximo como? Isso mesmo. Essa sim, essa sou eu. Essa sou eu. Aleluia. Ela sou eu. Isso é Adão na graça. Isso é Adão grato. Se ele está grato, está feliz, está santo. Não tem mérito, não tem satisfação, não tem amargura. Não está pegando o código para poder conquistar mais. Ele está grato, feliz, satisfeito. Pastor, então ele é preguiçoso? Não, ele trabalha, vai ver lá. Ele trabalha no jardim, ele cultiva o jardim. Mas está feliz. Amém, gente? Está satisfeito. O que Deus fizer ele fazer, Deus faz. O que Deus, sabe, ele não está nessa amargura, nessa ilusão de que tem que chegar em tal lugar. Não, já cheguei. E agora está perfeito. O que faltava é isso aqui. Mas o diabo astuto consegue enganar, consegue semear insatisfação, ingratidão e o mérito. Quando o diabo jogou isso, né, através de uma religiosidade, de um legalismo, ele jogou isso no coração de Adão, que Adão cai no pecado, gente, olha como muda a situação. Olha para ver em Gênesis 3, 11 e 12, o que é que vai acontecer? Deus fala: Adão, você comeu da fruta que não era para comer? Ele vai dizer: oh, eu não. Eu não. A mulher que tu me deste. Peraí, agora a mulher é ele. Agora não é mais ele. Porque, preste atenção. Sabe qual é o maior sinal de pecado em nós, gente? É a dificuldade de ver o outro em nós e nos ver no outro. O pecado, ele gera esse não eu. Não é sobre mim. Não sou eu. Não tenho conta com isso. Não sou responsável por isso. E por que o pecado faz muito isso? Porque, presta atenção, quando eu estou na graça, eu estou afirmado pelo amor de Deus. Então, o meu ego, gente, o que nos sustenta aqui, todos nós, hoje sai de casa, levantar e sair de casa, é uma imagem do Senhor e uma autoimagem que nos permite estar aqui. Se você acordasse hoje e falasse assim: rapaz, eu sou a pessoa mais feia do mundo, ou sou uma pessoa, tipo assim, insuportavelmente feia, você não sai de casa. Você tem que ir no espelho e, sabe, pentear o cabelo, botar um perfume, escovar o dente. Oh, glória a Deus, né? Espero todo mundo. Para você se sentir minimamente aceitável.
para dar uma caprichadinha na autoimagem, senão você não sai. Você entende? Então a autoimagem é essencial para que a gente viva. E todos nós temos que construir uma autoimagem. Não se engane, não. Só que uma autoimagem construída pela fé. O que Paulo diz em Romanos 12:3. Cada um tenha de si mesmo, não um conceito superestimado da soberba, também não tem um conceito destruído do fracasso, mas tenha um conceito moderado a partir da fé. É uma autoimagem a partir da fé, da graça de Deus. Então observe, como Adão agora destruiu a conexão da graça, está no mérito, ele precisa afirmar a autoimagem dele, senão ele não consegue mais viver, senão é suicídio, depressão e suicídio. Então para afirmar a autoimagem dele, o que é que ele vai fazer agora? O que é que o egoísta faz para afirmar a autoimagem? Destrói o outro. Você entende? Então eu preciso de alguém inferior a mim para me sentir bem. Preste atenção que são as coisas mais profundas, talvez, que eu já falei na vida. Preste atenção, isso aqui é libertador. Se a sua autoimagem não for fundamentada na graça, ela vai ser fundamentada no ego. E como é que o meu ego é validado em alguém pior do que eu? Por isso que Salomão fala que falar mal de outras pessoas é uma delícia. Todo mundo aqui, inclusive eu na carne, gostamos de falar mal dos outros. Porque isso alimenta o nosso ego carnal, isso alimenta o ego do velho homem. Inclusive tem pesquisas que dizem que uma das coisas que mais conectam duas pessoas é falar mal de uma terceira. Quer conectar com alguém? Escolha alguém em comum que vocês não gostam e comece a falar mal. Dá certinho. Vamos fazer, gente? Pegou esse código aí? Vamos fazer? Não, porque nós não vivemos na carne, né, gente? Nós vivemos onde? No Espírito. Então, quando a gente pastor, você está falando de falar mal e fica falando de pegar código, fazendo referência a uma pessoa. Não quero falar mal dele, mas sim da doutrina que ele prega. Sou radicalmente contra a doutrina que ele prega. É satânica, é maligna, é diabólica. E eu quero que você que eu amo não viva ela em nome de Jesus. Então preste atenção. A maneira que nós temos de afirmar o ego no mérito é sempre estar melhor que alguém. Você entende? Então eu preciso de alguém inferior para me afirmar. Então agora Adão, que não tem mais ego firmado na graça, mas está firmado no mérito, o que é que ele precisa para poder ficar em pé diante de Deus? Ela é pior. Ela. Peraí, mas ela era você, mas agora não é mais. Porque tem essa ruptura, eu me afasto, eu não sou mais o outro, não sou responsável, eu não sou mais solidário, eu não sou mais empático, eu estou acima do outro. E sempre me justifico, sempre tem um culpado. Isso é uma característica básica de quem vive pelo ego. Ele tem algum culpado. Onde ele está, ele arruma um inimigo, um problema, alguém. Aí ele pensa assim, que quando ele destruir aquele inimigo, ele vai ficar, não vai não, Bion, eu sei como você é. Você vai arrumar outro inimigo. Presta atenção, onde você vai, você arruma um problema com alguém. Sempre alguém não presta, sempre alguém lhe prejudica, sempre alguém é a razão da sua infelicidade. Porque essa é a ideia de uma vida que não é fundamentada em graça. Sempre o outro é o problema. Porque eu preciso me afirmar. Se eu não me afirmar, eu deprimo, eu me abato. Então para me afirmar, eu tenho que ter alguém é o problema. Não sou eu mesmo o problema, alguém é o problema. Você vê que na primeira geração nascida na terra, Caim e Abel, pelo menos que aparece para a gente na Bíblia, em Gênesis 4, isso acontece. Para Caim, Abel é o problema. Ele pensa, ele está destruído em sua autoimagem, porque Deus o rejeitou. E ele pensa que o quê? Que a maneira de consertar a autoimagem é matar Abel. E não tenha dúvida, gente, que a inveja é isso. Se ele não existisse, se não tivesse ele, quando ele sair, ocupa esse lugar. É igual os filhos de Jacó. Achavam que quando José saísse, iam ocupar o lugar. José saiu, Benjamim ocupou. Porque você não vai ocupar nada que Deus não tenha para você. Esqueça isso.
Você pode destruir. Deus levanta outro. Você, nunca é você. Presta atenção. E aí, ele pensa, eu vou destruir Abel. Antes dele destruir Abel, Deus fala para ele o seguinte: Caim. Já viu que eu não vou chegar na nudez hoje, ó. Caim. Ei, Caim. Presta atenção, Caim. Por que você está assim, rapaz? Por que essa cara de quem chupou um limão azedo? Que tá todo... Por que você tá tão... Que raiva é essa aí, Caim? Raiva de quem, Bion? O Caim? Se você agir bem, eu lhe aceito, pô. Não tem nada a ver com Abel, Deus está falando. Caim, sabe qual é o seu problema? É o pecado que está na sua porta. E a sua luta não é com Abel, é para dominar esse pecado que está tentando lhe dominar. Meu irmão, a sua luta não é para superar ninguém, não. É para superar o próprio mal que está dentro do seu coração. Se você vencer o mal dentro do seu coração, os projetos maravilhosos que Deus pensou para você vão se revelar cada vez mais. Você crê nisso, meu amado? É essa a sua luta. Não é para destruir ninguém, não é para vencer ninguém, não é para humilhar ninguém, não é para derrotar ninguém. É contra o mal dentro do seu próprio coração. Mas olhe meus amados, que coisa maravilhosa. Eu vou dar um salto quântico aqui. Me perdoem a quebra da linha de pensamento. Eu devo fazer isso, mas eu quero chegar em algum lugar aqui que eu não vou ter tempo de chegar. Mas, não, só um ganchinhozinho aí, depois eu dou o salto quântico. Presta atenção. Já quando eu estou afirmado em Deus e na palavra do Senhor e no Espírito de Deus, gente, eu não tenho problema de ser inferior. Pelo contrário. Oh, meu Deus. Eu gosto de ser inferior. Porque quanto mais inferior eu sou, sabe o que acontece? Mais eu me abro para a graça. E como eu confio na graça, eu quero ser inferior. Porque é na minha fraqueza que abunda o poder de Deus. Então quanto mais eu sou superior em mim mesmo, mas eu sei que eu estou longe da graça. Então mais desejo eu tenho de ser inferior para que abunde em mim Deus. Entende? Por isso que Paulo fala em Filipenses 2, para a gente ter o sentimento que houve em Cristo, né? Que sendo Deus se esvaziou, para que o Espírito dominasse a vida dele. E esse sentimento que nós temos que ter. E Paulo fala em Filipenses 2:3, voltando 2 versículos do sentimento, ele fala que ninguém faça nada por ambição ou vaidade, mas considerem os outros o que, gente? O que? Estão pescando aí? Pode pescar, tá aí? Considerem o quê? Não, eu não ouvi isso não. Não, eu não ouvi isso não. É para considerar os outros o quê, gente? Não é possível. Não é isso que a gente aprende aí, não. É para considerar os outros o quê, gente? Superiores. Pastor, como é que é isso? Eu não consigo, pastor. Eu olho assim, eu vejo que eu sou... Eu sinto. Vai rolar um espinho. Se você for filho de Deus, vai rolar um espinhozinho daqui a pouco na sua vida. Vai esvaziar esse egão. Por exemplo, eu vou mostrar como o próprio Paulo que está ensinando isso, ele fazia isso. Por exemplo, ó, em 1 Coríntios 15, versículo 9, ele fala que ele é o menor dos apóstolos. Ele fala assim, ó: trabalhei mais do que todo mundo. Não eu, a graça de Deus em mim. Não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja. Mas eu sou o que a graça me faz ser. Não é a minha obra que me faz, é a graça que me faz ser. Entretanto, quando eu olho para mim mesmo e vejo que eu sou um apóstolo abortivo, que eu fui tardio, eu não andei com Jesus como Pedro, Tiago, João, André, que eu persegui a igreja, o que eles não fizeram, que eu consenti na morte de crente, o que eles não fizeram. E eu vejo tanto de graça que me alcançou, eu vejo de onde eu saí, eu vejo que eu sou inferior a eles. Você entende? Então a percepção de inferior é a consciência do seu pecado. O que te faz se achar melhor é não ter consciência do seu pecado. Você acha, não, eu não pequei tanto, não, eu em comparação àquele outro. Bobinho. Que Deus te revele o seu pecado. Que Deus te revele o seu pecado. E como eu conheço muito mais o meu pecado do que o do outro, então eu vou me sentir inferior, porque eu não posso julgar ele tanto. Eu conheço o meu. Eu sei da minha maldade. Por
Por isso que Paulo fala em Efésios 3:8 que ele não é só o melhor dos apóstolos. Ele fala que ele é o melhor dos crentes em Efésios 3:8. Em 1 Timóteo 1:15 ele fala que é o pior dos pecadores. Pensa como ele se sente. Olha, ele está ali, ó. Ele está ali com Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos. Ele fala, rapaz, como é que eu estou aqui, velho? Meu Deus, eu persegui. Inclusive, essa é a tese do filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Muito bom esse filme. A tese do Espinho na Carne é essa, que era pensamentos que vinham sobre ele, lembrando o passado dele. Uma tese boa. Ele fica vendo como é que eu sou. Mas esse esvaziamento que vinha a partir da consciência dele ser menor, é que fazia ele ser o mais abundante na graça. E eu vou lhe falar, meu irmão, e quando eu falo essas coisas aqui, mais uma vez eu vou reforçar isso, não me tenha por vaidoso. Não que eu não seja, mas estou tentando ser cada vez menos. Mas preste atenção, eu falo para dar testemunho, para você falar, pastor, falando de teoria, estou falando de coisa prática, que eu estou vivendo pela misericórdia do Senhor, não que tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Quero que você saiba que isso é possível. Não que eu não, de vez em quando, o meu velho homem não se levante e tente me colocar num lugar de superioridade. Mas hoje, graças a Deus, eu vou dizer assim, que 80% das vezes, em qualquer ambiente que eu estou, eu me sinto inferior. Você entende? Eu sempre lembro da graça de Deus na minha vida e me sinto inferior. Pastor, então você fica abatido? Não, eu fico ousado. Porque ao mesmo tempo que eu me sinto inferior humanamente, eu creio profundamente na graça de Deus na minha vida. Aí eu me levanto para falar e para amar e para agir, não como quem foi validado por suas obras, mas como quem foi validado pela graça. Então, na verdade, eu nunca tive a minha autoestima tão forte. Você consegue entender isso? Consegue entender isso? Alguns entenderam, né? Vai. Diga assim, irmão, vai. Diga ele, vai. Você vai. Isso é maravilhoso demais. Então, quando eu estou aqui, pregando para vocês, sinceramente, eu olho para vocês e me sinto inferior. Eu falo, rapaz, quem sou eu para estar aqui ministrando para essas pessoas? Porque eu sei do meu pecado. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei a graça que Deus me alcançou. Isso não vai me trazer culpa e medo, não, já foi. O verdadeiro abundância fala todo medo. Mas eu sei quem eu sou na carne. Sei do que eu sou capaz. O rei que Deus mais amou em Israel foi Davi, foi o rei a quem Deus dizia, lembra sempre, David, que eu te tirei de trás das ovelhas malhadas. Essa lembrança de que tudo foi pela graça e não pelo mérito, é que te faz olhar para o outro e dizer, não sou melhor, sou inferior a ele. É por isso que Davi, apesar de dar aquele vacilo monstro, né, onde ele foi muito soberbo com Urias e com Batseba, tem outro episódio que é lindo de Davi, que ele está com sede e os soldados dele arriscam a vida para pegar água para ele, o que seria super comum num rei soberbo que acha que é melhor que os outros. Lógico, a obrigação vossa é arriscar a vida para matar a minha sede. Quando Davi pega a água, que ele olha em volta, que vê um desertão, que não vê água acessível, e você pegando essa água onde, Beyoncé? Os caras chegam, não está agradando a Davi. King David, a gente pegou lá no arraial dos filisteus. Entramos escondido, e pegamos água lá. Vocês são malucos? Vocês arriscaram a vida para me dar água? Essa água aqui podia ser o sangue de vocês. Eu vou beber o sangue de vocês? Está repreendido, não foi. Não, e derramou a água, por quê? Porque o sangue tinha que ser derramado como oferenda ao Senhor, porque a vida pertence a Deus. Meu Deus. Oh, quando eu sei que eu sou inferior, quando eu considero o outro inferior, eu consigo servir, porque eu vejo Cristo nele. E eu sirvo não como quem serve a homens, mas eu sirvo a cada homem como quem serve a Deus. Você entende isso? Isso é tão profundo. Isso é tão maravilhoso. Mas eu vou agora encerrar. Ixi, meio-dia eu tenho que encerrar mesmo. A nudez eu falo outro dia. E é linda a ideia da nudez. O que acontece, não dá. Hoje eu tenho que ser fiel à minha palavra. Eu tenho que evoluir nesse sentido. Vamos lá. Eu vou falar só de Cristo. E aí, eu vou ler um texto aqui. Pronto, eu vou ler esse texto e a gente vai orar. Efésios 5, versículo 25. Observe que Cristo, ou que Adão, que antes estava apaixonadinho, quando confiava na graça, e agora não consegue mais amar a esposa porque está cheio de mérito.
Eu vou dizer a você, eu estou amando cada vez mais a minha esposa, por exemplo. Meus filhos. Agora, meus filhos, eu tinha mais facilidade assim, de amar meus filhos, assim, sabe, assim, de maneira assim, apaixonada. Porque eu sempre tive uma confiança muito profunda de que eu não merecia. Minha esposa, eu vim de um processo que eu já contei aqui, que em algum momento entrou na minha cabeça maluca, de que eu merecia. Então o mérito esvazia o amor. O que Jesus fala em Lucas 7? Simão, sabe que você ama pouco? Recebeu pouco perdão, pouca graça. Sabe que essa mulher ama muito? Porque ela foi muito perdoada. Ela sabe que ela não merece. O amor é diretamente proporcional ao quanto você sabe que foi agraciado. O quanto que você sabe que não merece. Você entende? Então observe, Adão, que antes dizendo, ela sou eu. Que maravilha essa mulher. Rosto do meu rosto. Aleluia. Uma boa declaração de amor para aquele momento, hein, gente? Íntimo aí. Chegar para a esposa, para o marido e dizer, osso do meu osso. Carne da minha carne. Você sou eu vibro com você. E aí, observe. Adão diz, não, a mulher que o Senhor me deu, amargura com Deus, desprezo em relação a ela. Ela não, aí ó, Senhor, castiga ela. Ó, inclusive Deus, começa repreendendo ela. Repreende a serpente, depois ela, imagina ele, ó, tome, feliz, vai estragar minha vida, tome-lhe. Miserável. Coração do mérito é isso, você vibra com o castigo do outro. Você ama ver Deus castigando o outro. Tem um monte de abençoado aí agora que está vibrando porque Ivete Sangalo está internada. Aqui, ó. E se você está feliz nessa Satanás, para trás de mim, Satanás. Pastor, não, mas peraí, pastor. A gente não pode se alegrar com o castigo do ímpio. Falei Provérbios, meu irmão. Ela fala assim, ó, quando teu inimigo estiver sendo castigado, vou até pegar o versículo, acho que está no 13, depois eu vou. Quando teu inimigo estiver sendo castigado, não se alegre, para que Deus não veja isso, e só por causa da sua alegria pare de castigar. Eu falo, você está achando que eu estou nesse coração igual ao seu? Não, meu filho, você se alegra na sua maldade, você se alegra no seu desamor. Eu estou castigando de coração pesado aqui. Eu não queria estar castigando. Você entende? Então, meu Deus, de que espírito somos, gente? Mas deixa eu terminar. Vamos ficar em pé, eu vou terminar, senão eu não termino. Eu estava falando sim. Eu vou ler um texto que eu não li ainda. Eu vou ler a gente em pé, né? Então Adão está botando Eva onde? Na fogueira. Provavelmente vibrando com o castigo de Eva. Achando bom. A miserável que fez a minha vida dar errado está sendo castigada. Olha Jesus, olha o novo Adão. Olha a consciência do novo Adão. E olha o que ela gera em nós. Efésios 5:25. Olha o que Paulo vai falar. Maridos, cada um deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo, por seu próprio agrado, para trabalhar nela, para ela ser cada vez mais amada, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Mas peraí, gente, nós que somos a igreja redimida, temos muito mais pecado que Eva. Muito mais pecado que Eva. O velho Adão, sabe o que faria com a gente? Não tem nada a ver com eles.
Sabe o que o novo Adão fez com a gente? Deus ele já veio direto na gente, porque ele não pecou. Já veio na gente. E aí, igreja, e aí, vocês, povo de Salvador, da Líria, enfim, vocês, e aí, o que fizeram? Vamos acertar as contas? Aí o segundo Adão passou na frente e falou: pai, eu assumo. O primeiro Adão, Deus falou com ele, ele pegou ela e botou na fogueira. O segundo, Deus falou com a gente, e ele passou na nossa frente e disse: eu assumo. Eu assumo. Para santificá-la. Porque sabe qual é a consciência? Porque a consciência do outro é de que Eva não era mais ele, né? Agora a consciência do segundo Adão, que é a nossa consciência. Olha o que Paulo fala: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como seu próprio corpo. É a restauração da consciência de Adão. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo, porque entendeu que você é um. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimentando dele, cuida, como também Cristo fez com a igreja. Então, a restauração da unidade. Ah, pastor, mas minha mulher, meu marido, eu amo. Bion, lê 1 Coríntios 12, diz que todos nós somos um corpo em Cristo. E que o sofrimento de um membro do corpo deveria gerar sofrimento em todos nós se estivéssemos de fato conectados. E a alegria, não é só sofrimento não, gente. A alegria de alguém do corpo deve gerar alegria em todos nós. Sabe por que a gente não sente isso? Porque a gente não teve ainda a profundidade de revelação. A gente acha que não é sobre mim, não, é sobre o outro. Isso não é problema meu. Uma frase totalmente anticristã. Porque em Cristo todo problema é nosso. Lógico que vai variar de grau. Quanto mais próximo, mais é meu o problema. Depois assistam Quem é Meu Próximo, está no YouTube, no nosso canal da igreja. Você vai entender como o amor deve se manifestar. Mas para todos, mas intensificando mais com proximidade. Por isso que em 1 Timóteo 5,8, Timóteo fala assim: quem não cuida dos seus, e seus ali não é só sua casa não, porque ele vai dizer agora, principalmente da própria casa. Ou seja, tem gente que é seu que não é da sua casa. Tem que discernir isso. Negou a fé, negou tudo, negou. Não adianta orar, ler Bíblia, nada, negou. Porque a revelação da fé genuína é essa: é cuidar dos seus, de quem é você. Quem não cuida dos seus, especialmente da casa, negou a fé, é pior do que o descrente. Porque o descrente não tem revelação. Eu sempre digo que o crente que anda como carnal é pior do que o descrente, porque a quem mais é dado, meu amado, eu falei um monte de coisa hoje, não vê? E não falei o que eu mais queria falar. Erro meu que não preparei o suficiente para o tempo. Mas quero um Deus, quem sabe na semana que vem a gente fala sobre a parte da nudez, ou não, quando Deus quiser. Mas eu quero que você entenda o seguinte: qual o grande sinal de que eu estou desconectado? É quando o outro parece cada vez mais outro e não eu. Qual o grande sinal que eu estou conectado com o Espírito de Deus? É que quanto mais o outro sou eu. Por isso que a oração de Jesus em João 17 foi: que eles sejam um, como nós somos um. Quando Filipe perguntou: mostra-nos o Pai, o Senhor respondeu: olhe para mim, eu e o Pai somos um. Se você olhar para mim, você vê Ele. Quero que você ore do seu jeito,
vai cantar uma canção aqui que os irmãos prepararam, que diz que o meu orgulho me tirou do jardim. E não tenha dúvida que isso é verdade. Nosso orgulho, nossa meritocracia está nos tirando do jardim. Comece a pedir ao Senhor para revelar a você o Evangelho, revelar a você o Espírito, revelar a você a graça, revelar a você o amor. E se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra. Amor de verdade não. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero. Diga isso. Eu quero conhecer o Senhor. Jesus. Ele é a imagem perfeita, Ele é o modelo. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero, Senhor. Eu quero conhecer Jesus, meu amado. Ele é o mais lindo. O mais velho. Ele é maravilhoso. É Ele que queremos ser, cheio de graça e de verdade. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. É sobre Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Você me dá mais 2 minutos? Ouça isso aqui. Eu sinto o Espírito queimar em meu coração. Estamos vivendo no tempo da ostentação, gente. E as pessoas sabem que idolatrar o dinheiro é muito fácil. Então elas exibem supostos resultados financeiros, ou até reais, e dizem a você: me imite, porque olha o que eu tenho, olha o que eu alcancei. Você começa a modelar não Cristo, mas a modelar pessoas que estão muito longe de sequer entender o reino de Deus. Oh, meu irmão, para de achar que ficar rico vai resolver seus problemas, meu irmão. Vai resolver parte deles, mas vai criar outros. E o pior é que a insatisfação vai continuar no seu coração.
Eu não estou pregando contra você prosperar. Se você prosperar para a glória de Deus, prospere, amém, gente? Que em suas mãos haja abundância para glorificar o Senhor. É de verdade, irmão. Mas, irmão, em nome de Jesus, que o maior sonho da sua vida seja ser como Jesus. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, responda para você mesmo. Se para ser como Jesus você precisar ficar pobre, você quer? Eu não estou dizendo que precisa. Mas e se precisar? Eu digo a você aqui de todo o meu coração. Se me perguntasse isso há 15 anos, eu ia balançar. Pô, peraí, senhor pobre também? Deixa comer dinheiro aí, Jesus. Igual Asaf fala, né? Senhor, não me dê muito que eu desvio. Me deixe pobre não que eu vou roubar. Me conheço, não tenho caráter para ser pobre. Me deixe dinheiro. Mas eu digo hoje a você, irmão, eu falo assim, Diogo, eu vou lhe tirar tudo, mas no dia seguinte você vai ser a cópia exata do meu filho. Eu diria, Senhor, toma tudo, Senhor. É o que eu mais quero, porque eu tenho certeza que isso é a vida plena. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, meu irmão. Irmão, deseje isso com toda a sua força. A vida é ser como Jesus, é ter o Espírito dele. Você acredita nisso, meu amado? Nele você pode tudo. Sabe que você pode tudo? Você pode ter abundância, você fica bem, não fica soberbo. E pode ter escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Você quer isso, meu amado? Você quer viver feliz, satisfeito todos os dias? Quem vai te dar isso não é o dinheiro, é o Espírito de Deus. Salomão, que tem mais dinheiro do que todos nós juntos, disse que quem ama o dinheiro nunca se satisfaz. Nunca está bom. Está sempre querendo mais e mais. Mas Paulo, que era cheio do Espírito, disse em Filipenses 4: eu aprendi o segredo de estar contente com qualquer situação. Quer tendo muito, quer tendo muito pouco, eu posso todas as coisas naquele. Você quer isso, meu amado? Você tem coragem de pedir a Deus isso? Fala, Senhor, faça o que o Senhor quiser, meu Pai. Mas o que eu quero é ter um coração igual ao teu, Jesus. O que eu quero é ter teu Espírito enchendo a minha vida. Se eu for rico, eu quero ser rico para a tua glória. E o que é um rico para a glória? Para aproveitar aqui a mensagem. O que é um rico para a glória? É um rico que de verdade entendeu que o outro não é outro, que o outro é ele. Poucos são esses ricos. Por isso que é difícil entrar no reino do céu. Porque o poder do dinheiro às vezes faz você achar que você é merecedor. Eu. Gente, por que o rico e Lázaro foi para o inferno? Engraçado, né? Que Jesus dá nome a Lázaro, o mendigo, mas não dá o rico. Porque no reino de Deus o valor é diferente. Por que o rico vai para o inferno? Porque ele é rico? Não é pecado ser rico. Sabe por que ele vai para o inferno? Leia Lucas 16. Porque coloca o mendigo na porta dele. E o mendigo fica ansiando comer toda a migalha que cai da sua mesa. Mas Lázaro pensa que não é problema dele, não. O rico pensa que não é problema dele, não. Não. Ele é ele, eu sou eu. Cada um com seus. Ele é feio de mérito. Ele acha que ele merece ser rico, enquanto merece ser pobre. Como ele estaria alinhado com Deus? Pois esse rico foi colocado, esse pobre foi colocado aqui. Ele é meu. Ah, pastor, essa revelação é muito profunda. Não sei se eu posso alcançar. A gente não pode mesmo, não. Na nossa carne a gente não pode não. Mas pelo Espírito a gente vai, em nome de Jesus. Ore, e eu vou orar por você. Como eu falei, Senhor, eu quero. Se você quiser, se não quiser também, fica caladinho, finge que está gostando, fica caladinho assim. Depois você vai lá e paga 100 mil para o cara te ensinar o código. Ore e peça a Jesus, eu quero. Senhor, eu quero.
o teu coração em mim. Eu quero o teu espírito em mim. Ore, se você quiser. Para encerrar, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero muito, Senhor, eu quero muito. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu vou orar com você, mas só um raciocínio rápido aqui, ó. Vem cá, mas se o dinheiro é do cara, o cara não quis dar pro outro, ele vai pro inferno por causa disso? Vai, sim, Senhor. Porque não é dele. É porque você não estuda o Evangelho. O conceito do Evangelho é claro, nós somos mordomos. Mordomo só administra para o dono. E tem que ficar sensível para onde o dono quer que ele dê. E o dono pediu ao mordomo para ajudar aquele cara. E o mordomo achou que era dele. Mordomo infiel. Por isso que em 1 Pedro 4,10, Pedro diz: cada um administre com fidelidade o dom que recebeu. Não é só dom espiritual, não é tudo, para ele ler o contexto. O dom que recebeu nas muitas formas da graça de Deus para servir o outro. O que é ser fiel na administração como mordomo das muitas formas da graça? É servir o outro. Se eu não sirvo o outro, eu sou infiel com o que me foi confiado, porque nada é meu, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando os irmãos de José tinham medo de José não querer sustentar eles, não querer até que se vingar, José falou: rapaz, você é louco, tudo que eu tenho Deus me deu para sustentar vocês. É consciência de que o outro sou eu e de que tudo pertence a Deus. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, se essas pessoas nunca mais me ouvirem, Senhor, o Senhor sabe que isso não me importa tanto, meu Pai. O Senhor conhece o meu coração. Eu te peço uma coisa, Senhor, que elas te ouçam. Se através de mim, através de outro pregador genuíno do Evangelho, Senhor, lendo a palavra sozinhos, não sei, Senhor, mas meu pedido é: se revele. Se revele, Senhor, revela a verdade, revela quem Tu és, Senhor. Traz o novo Adão, Senhor, o novo homem dentro de nós, meu Pai. Se revela, Senhor, se revela em nome de Jesus, meu Pai. Se revela a cada um, Senhor, se revela a nós, Pai. Se revela, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Quem crê diz: Deus te abençoe, meu amado. Vai em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.